Hoje nós temos a alegria de ter o Leandro, que é trabalhador desta casa, que vai nos passar alguns ensinamentos sobre suicídio. Que Jesus te abençoe. Boa noite a todos. Possa Jesus estar sempre presente em todos os corações. Quando a gente fala de suicídio, é um tema importantíssimo para nós, encarnados, e sobre a doutrina espírita, mais ainda, né, que é a única que tem informações do que acontece depois. As outras religiões também o condenam, nossos irmãos de outros credos também o condenam, mas assim, sem saber, por intuição, né, já que Deus é tão bom que sempre permite que todas as informações cheguem a todos, independente do seu credo religioso. Já pensou se só os espíritas pudessem saber disso, né? Então, ninguém mais, as pessoas que cometessem esse ato não poderiam ser condenadas segundo a lei de Deus. Mas, primeiro, antes da gente começar propriamente dito, um breve comentário, já que nós começamos falando sobre outras religiões. Todas elas, a gente até achou um artigo bem feito na internet, né, escrito por um espírita, que falava do pensamento sobre suicídio de diversas religiões. Comentava sobre o catolicismo, que atualmente até abrandou um pouquinho, parou, que antigamente o suicida não podia nem ser enterrado em cemitério católico, e segundo os postulados da igreja, ele já estava condenado ao fogo do inferno, né? Quer dizer, as penas eternas, sem nem passar por outras coisas. Hoje em dia, já está um pouquinho mais brando, ele já vamos dizer assim, a interpretação deles é que não se sabe as condições do qual esse suicídio foi praticado, então não se condena as penas eternas, pelo menos sob o ponto de vista católico, né? Nossos irmãos judeus também condenam veementemente o suicídio, né? Não existe nenhuma forma de aceitação. Nossos irmãos protestantes, na palavra de Martinho Lutero, também não chega a condenar as penas eternas, mas também acha um ato condenável que nós não temos o direito, nenhum de nós tem o direito de executá-lo. E vai passando por diversas outras religiões, inclusive o hinduísmo, o shintoísmo, o moto, o islamismo. O islamismo, conquanto muita gente às vezes até pensa em função da quantidade de atentados suicidas que a gente ouve falar quase toda semana nos noticiários, a interpretação deles também é parecida com a nossa. Ninguém tem o direito de dispor da vida a não ser Deus. Interpretações errôneas que vieram mais à frente e que acabam induzindo que acabam interpretando que em caso de guerra santa seja possível, mas também não é. Nossos irmãos então de outros credos também da mesma forma acreditam assim. Os japoneses, né, os shintoístas e o Omoto, até um tempo atrás eles interpretavam, por causa daquela disciplina deles de cometer o harakiri quando perde a honra e tal, eles até algumas décadas atrás eles admitiam o suicídio nesse caso. Hoje em dia nem eles mais, existe ainda pessoas antigas que ainda pensam dessa forma, mas nem eles mais admitem o suicídio como solução para alguma coisa. O budismo chegava a admitir há algum tempo que, em caso de pessoas que já tenham atingido a iluminação, ou seja, aqueles gurus, os grandes mestres, que teriam esse direito de interromper a própria vida. Mas, hoje em dia, nem eles também. A alegação principal, com bastante acerto, é que aquele que se ilumina não se suicida. Então, a gente vê que é condenável por todas as religiões, praticamente, tanto as ocidentais como orientais, condenam veementemente essa prática. Quando a gente olha um pouquinho na visão espírita, né, a gente vai encontrar várias obras espíritas falando sobre o assunto, mas no Livro dos Espíritos, que é a base de tudo, a gente vai encontrar nas questões 944 e subsequentes, onde a primeira ideia transmitida é que ninguém tem o direito de tirar a sua própria vida, apenas Deus tem o direito de dispor da sua própria vida, da nossa vida, né? A ninguém mais é dado
é dado esse direito. É interessante até a gente imaginar, né, por que as outras religiões condenam? Justamente esse instinto forte de autoconservação, de autopreservação que nós temos, já de cara invalida qualquer outra tentativa que a gente possa ter, né, de interpretação. Se assim fosse, se fosse permitido que a gente pudesse acabar com a nossa própria vida, com certeza nós não teríamos esse instinto tão forte de autoconservação que nos faz sempre proteger a nossa vida, sempre valorizar a nossa vida. E ainda, se a gente for procurar um pouquinho nas obras complementares, nós vamos ver ali em Memórias de um Suicida, da escritora, da médium Ivone do Amaral Pereira, onde ela escreve, onde ela traça todas as peripécias que o espírito Camilo Castelo Branco passou em toda essa saga, que foi um espírito ele foi uma pessoa que se suicidou no ano de 1890, quando contava com 40 anos de idade, porque ele ficou cego. E aliado à cegueira, com o fato dele não estar mais, não conseguir ganhar o dinheiro que ele achava que devia ganhar pelos seus livros, lembrando que ele é um escritor famoso português, ele não suportou tudo isso e acabou decidindo por tirar sua própria vida. Agora vem aquela questão, né? Todo suicida geralmente ele quer acabar com a dor, né? Ele quer acabar com o sofrimento. Aí vem a primeira questão: isso acaba? O suicídio acaba com a dor de quem está sofrendo algum problema? Todo mundo quietinho, ninguém arrisca falar? Não? Não? Exatamente. Escutamos um só aumenta aqui, e realmente é exatamente isso que ocorre, só aumenta. Não podemos esquecer que nós somos espíritos eternos, e sendo espíritos eternos, nós não temos como parar de viver. Seja lá qual for o problema que nós estejamos passando na Terra, por mais grave que ele seja, doença, problema financeiro, problema moral, familiar, perda de entes queridos, perda da própria saúde, qualquer coisa que a gente possa imaginar como sendo um sofrimento máximo que a gente pudesse ter na Terra, o ato do suicídio vai só nos piorar. E piora por quê? Porque, sendo uma falta grave às leis divinas, né, como sendo um direito que nós não temos, ele vai nos deixar primeiro com a consciência culpada. E toda vez que a gente tem a consciência culpada, forma-se uma mistura explosiva. Tudo que pode nos acontecer nesse meio termo, nós vamos sofrer uma série de consequências que vão nos levar a horrores piores do que o que a gente esteja passando aqui na Terra. A gente costuma dizer até que quem gosta muito de cinema já deve ter assistido filmes de terror, já deve ter assistido alguma vez na vida, ou já ouviu falar de Alfred Hitchcock, já deve ter ouvido falar de outros tipos de filmes, como hoje em dia, como passa tantos por aí, os Sexta-feira 13 da Vida, Massacre da Serra Elétrica, e tantos filmes horríveis assim que nem vale a pena assistir. E a gente costuma dizer sempre que quem lê, por exemplo, o livro do Memórias de um Suicida, quando eles estão no auge do horror, no auge do pensamento desordenado pelo suicídio, se algum cineasta bom de Hollywood filmasse aquilo e colocasse nas telas, com certeza ele seria bem mais assustador do que qualquer coisa que vocês tenham assistido no passado, tal o sofrimento do irmãozinho que comete esse ato maluco. E daí a gente começa a imaginar, né? Mas por que ocorre tudo isso? Quando a nossa consciência está culpada, quando a gente tem a consciência culpada, certos efeitos que não aconteceriam normalmente, eles acontecem prejudicando de forma bem marcante o nosso perispírito. Vamos imaginar o seguinte: se uma pessoa sofre um acidente de avião, o avião cai e a pessoa se despedaça toda. Se ela não é muito ligada à matéria, ou uma pessoa normal, vamos dizer assim, sem a consciência culpada, mesmo o corpo se despedaçando, o perispírito pode sair íntegro dali e se recuperar rapidamente, guardadas sempre
as proporções de acordo com o nosso grau evolutivo. Já uma pessoa que comete um ato maluco desse, pelo fato de estar com a consciência culpada, o estrago que ela faz no corpo físico imediatamente se reflete no perispírito. E se refletindo no perispírito, aquele ato que ela fez fica marcado de forma por longo tempo, até que ela consiga se recuperar, e ela fica repetindo aquele ato na sua mente, tal o estado de loucura que ela fica. Então, ou seja, se a pessoa dá um tiro na cabeça, o Camilo Castelo Branco, por exemplo, esse da obra da Ivone, ele ficava se vendo sangrando o tempo todo. Pessoas que se atiram embaixo do trem acabam ficando com seus corpos despedaçados, pegando pedaços pelo chão. Pessoas que se matam com tiro, se jogando de algum lugar, ficam se vendo todo quebrados, e às vezes por um tempo muito grande. O segundo problema sério, nós temos que lembrar um pouquinho como é que nós nascemos, como é que a gente vem para a vida. E para a gente vir para a vida, a vinda do espírito à matéria, ela começa bem no instante da fecundação. Então, tão logo o espermatozoide atinge o óvulo e forme a célula ovo, nesse momento o espírito é conectado a esse corpo novo que começa ali o caminho da sua formação. A partir desse ponto, o Espírito Eterno, através do seu automatismo, está moldando esse novo corpo físico. E então todas as características que esse corpo vai ter, o Espírito Eterno, apesar do material genético dos pais ter alguma certa influência, mas é o Espírito Eterno que, através do seu automatismo, ou muitas vezes, conforme o mérito desse Espírito, os irmãos do mundo espiritual já vão auxiliando de acordo com o gênero de prova que ele tem que passar, com as suas tarefas que vão ter na Terra, ele tem um auxílio até adicional para as características para a qual ele está designado para passar por aquela encarnação. Então, imagina, a tal ponto que notem que a Joana de Ângeles adota uma nomenclatura que eu acho bastante interessante. Ela chamou o perispírito de modelo organizador biológico. Então, quer dizer, quem nos dá forma, saúde, doença, partes boas ou partes ruins, beleza, ou problemas de alguma forma, é sempre o Espírito Eterno que está modelando esse corpo que está em formação. Ou seja, agora vamos misturar isso com o que passa um suicida. Quer dizer, se ele atentou contra a sua própria vida, ele estragou o perispírito, né? Então, imagina que a próxima encarnação dele não vai ser muito fácil, porque aquela marca vai ficar permanente, uma vez que ela está ali segura, ela está ali amplificada e marcada de uma forma mais difícil de ser apagada no perispírito pela sua própria consciência culpada. Então, o próximo corpo físico que ele modelar, certamente ele vai ter problemas sérios na área que ele estragou. Então, isso daí já é um problema que estamos imaginando para a próxima encarnação. E, de imediato, o que acontece? Uma pessoa, quando a gente nasce, né, nesse instante que a gente nasce, a gente recebe um fluido vital, uma energia que nos é dado de acordo com o nosso tempo que está programado na Terra. Então, se nós estamos programados para viver 100 anos, vamos receber energia para 100 anos. Se estamos programados para 80, vamos receber para 80 anos, e assim sucessivamente. O correto para a gente desencarnar seria que a gente fosse gastando essa energia ao longo dos anos, e quando a gente chega no final da nossa vida física, essa energia vai se extinguindo, e o ser humano seria como uma vela que se apaga por falta de combustível. Vamos dizer assim, seria o caminho correto que todos nós passássemos por isso. São raras as pessoas que atingem plenamente isso. Geralmente a gente tem outras causas, doenças, problemas que nós próprios, por atos que nós próprios damos origem, a gente acaba dando um jeito de desagregar o nosso corpo físico antes.
Então a gente dificilmente completamos o nosso tempo total na Terra. Tanto que os espíritos criaram mais recentemente um termo, eles chamam os espíritos que conseguem completar esse ciclo de completistas. E são raros, são bem poucos. Então, ou seja, a maior parte de nós somos assim, nós desconfiguramos ou desagregamos o nosso corpo físico de alguma forma. E lembrando que o suicídio não é só aquele direto, intencional, onde a gente se joga debaixo de um trem ou pega um revólver e dá um tiro na cabeça. O suicídio também não intencional também é um suicídio. Lembrando que André Luiz, creio que uma grande parte de vocês, se não todos, já deve ter ouvido falar de Nosso Lar, ou leram, ou pelo menos assistiram um filme. Lembrando que André Luiz, quando ele chega no mundo espiritual, ele era tratado como suicida. Por quê? Por causa dos excessos que ele cometia de alimentação, de bebidas e tudo mais. Então, não é tão grave quanto um suicídio direto, mas também é um suicídio. Ele também passou por alguns problemas, isso lhe rendeu alguns problemas lá no mundo espiritual. O primeiro problema é que essa energia vital que a gente está aqui no nosso corpo físico, que mantém o perispírito ligado ao corpo físico, que a gente deveria gastar ao longo dos anos, e como eu falei, pouquíssimas pessoas chegam, né? Ela está a todo vapor e ela, quanto mais o tempo que falta para a gente desencarnar, de acordo com a nossa programação, ela mantém a conexão do perispírito mais forte ao corpo físico. Então, quando o suicida pensa que morreu, pensa que desencarnou, na verdade ele continua vivo. E o pior, ele está com aquela energia toda segurando ele no corpo físico. Então, nós vamos ver que morrer o corpo físico é uma coisa, desencarnar, quer dizer, a pessoa se liberar desse corpo físico é outra bem diferente. Em uma pessoa que desencarna normalmente, se liberar do corpo físico é algo, vai depender muito do seu grau evolutivo, mas vamos dizer assim, é uma pessoa que não é apegada à matéria, que tem um bom conhecimento espiritual, essa liberação é relativamente rápida. Quando a gente pega espíritos assim de grande elevação, como por exemplo Paulo de Tarso, quem leu Paulo e Estevão vê que quando ele é decapitado, no final, quando ele é decapitado pelos romanos, 10 minutos depois ele estava debaixo de uma árvore, foi recebido pelos espíritos que o haviam antecedido no túmulo, como Ananias e outros amigos. Então vamos lá, Paulo de Tarso está lá em cima, então rapidinho ele já se recuperou. Uma pessoa que não tem esse conhecimento espiritual e é mais apegada à matéria, ele pode ficar nessa crise do desencarne, pelo menos ali por algumas semanas, meses e às vezes até anos. Mas o importante é que, vamos dizer assim, se o desencarne é normal, o nosso retorno à lucidez é mais ou menos rápido. Agora, quando a pessoa tira a sua própria vida, aquela energia toda que ele estava ali, que falta queimar, ele não consegue se liberar do corpo físico, justamente porque essa energia que falta para ele desencarnar é o que está faltando, é o que vai mantê-lo preso ao corpo. Então, não raro, um suicida fica preso ao corpo e geralmente não sabe direito o que está acontecendo, porque ele sabe que ele se matou, ele sabe que o problema continua sofrendo, tudo continua doendo, e ele não sabe direito o que está acontecendo, então imagina como é que fica a cabeça dele. O Camilo Castelo Branco, para se ter uma ideia, ele tem 13 anos mais ou menos nesse estado. Ele não conseguia se desvencilhar do corpo físico e quando conseguiu ele acabou sendo levado para o Vale dos Suicidas. Que as pessoas às vezes acham, puxa vida, mas como jogaram o cara lá num vale, não podiam socorrê-lo? Não podiam. Não podiam porque a pessoa só fica em condições de entender alguma coisa, de ser socorrido, quando ela queima essa energia. Tanto que as instituições de socorro aos suicidas, elas são feitas em regiões mais baixas do umbral, ainda mais baixa do que aquelas que a André Luiz narra, né, bem no limiar, justamente porque o espírito que comete um ato desse, ele fica com o perispírito muito pesado, primeiro que ele já é muito ligado à matéria por natureza. Se tivesse uma certa espiritualização, certamente ele não cometeria esse ato.
Aí o que acaba acontecendo? Ele ficando com perispírito denso, fica difícil de levá-los para colônias mais elevadas para que eles sejam socorridos. Então essas colônias, essas instituições que auxiliam irmãos nesse estado, acabam sendo construídas em regiões limites, justamente para que eles possam, naquele momento, naquele ponto, serem socorridos. Alguém entendeu alguma coisa até aqui? Estou falando demais, né? Mas é importante que a gente lembre desses detalhes todos, para que a gente entenda razoavelmente bem o processo. Então, no caso do Camilo Castelo Branco, quando ele consegue se desvencilhar do corpo físico, ele não sabe quantos anos ele ficou, quanto tempo ele ficou preso ao corpo físico. Ele sabia que ele estava deitado num lugar ruim, frio, escuro, e ele não sabe por quanto tempo ele ficou nesse estado. Ele sabe que uma hora ele conseguiu levantar. Daí ele percebeu, ele sentia um cheiro horrível, nauseante, muito terrível, e não sabia por que era aquilo. E quando ele consegue se levantar, ele vai tateando ali pelos locais que ele estava, daí que ele percebe que o cheiro horrível que ele se referia vinha dele, né? Vinha do ponto onde ele estava deitado, porque ele estava ali, ele não conseguia se levantar, porque ele estava atrelado ao corpo físico e o corpo físico sem vida. Então imagina o que passa uma pessoa num estado desse. Quando ele consegue se levantar, daí ele vai daí ele tenta procurar, vai na sua própria casa, chega a ver um jornal noticiando o seu desencarne, e quando ele sai na rua, ele começa a escutar uma gritaria, e escutando essa gritaria, ele viu que vinha vindo uma multidão que estava envolvida por uma espécie de guardas, e esses guardas iam guiando essa multidão, as pessoas que estavam no meio, cada uma num estado pior que o outro, não conseguiam se desvencilhar. E até que ele tenta fugir, né, ele tenta escapar daquela multidão, mas ele não consegue. Aí chega uma hora que ele é envolvido no meio daquela multidão, acaba ficando no meio, e os lanceiros que estavam em volta, que ele nota que estavam vestidos lá como indianos, acabam levando eles para um local que ele chamou de Vale dos Suicidas, que era um local cheio de cavernas, com muitas gente em sofrimento, pessoas gritando. Imagina vários suicidas próximos uns dos outros. Aqui, abrindo um parênteses, né, às vezes quando a gente olha uma coisa dessa, muita gente pode olhar e falar, nossa, mas que terror, jogar as pessoas todas ali naquele momento e largar elas ali para até o momento que elas possam ser socorridas, né? Mais um ato da bondade divina. Porque se elas não ficassem ali naquele vale onde elas eram colocadas, elas estavam sob a proteção das instituições que cuidam dos suicidas quando eles chegam no mundo espiritual. Se eles estivessem soltos por sua própria conta, certamente entidades das trevas poderiam capturá-los e vampirizá-los, ou levá-los, prendê-los em algum lugar, alguma furna do mundo espiritual inferior, e os colocaria numa situação de sofrimento até pior do que eles já estavam. Então imaginem, por isso que eles são levados lá, porque esse vale onde eles ficam, digamos assim, é protegido em volta pelas instituições que cuidam desses suicidas, de forma que espíritos das trevas não possam alcançá-los. Nesse ponto, eles são colocados ali e ficam ali até o momento que eles possam ser socorridos. E quando vai ser isso? Que momento vai ser isso, né? Tem um tempo, não tem? Sim, tem um tempo, e esse tempo normalmente é proporcional ao tempo que lhes faltaria de vida na Terra. Quer dizer, nem todo suicídio é igual, mas no caso do Camilo Castelo Branco, ele ficou 13 anos nesse estado, nessa confusão mental. Imaginando ainda, relembrando algumas outras lições espíritas que fala que o nosso pensamento é vida, tudo que a gente fala, a gente vai emitindo imagens, a gente vai manipulando o fluido à nossa volta e vamos emitindo imagens. Essas imagens são chamadas pelos espíritos de forma pensamento.
Exemplificando, porque talvez você já tenha ouvido falar disso, mas nem todos, pode ter gente que está vindo a primeira vez e nunca ouviu falar disso no passado. Imaginem vocês que eu começo a descrever algum lugar que eu já tenha estado. Eu morei numa casa assim, que era numa rua da periferia de São Paulo, que tinha uma goiabeira do lado esquerdo. Aí, à medida que eu começo a descrever isso, a minha mente começa a formar a imagem dessa casa que eu morava. E essa imagem, enquanto eu estou pensando nela, ela é alimentada pelo meu pensamento. Então, se tiver entre vocês um médium vidente, esse médium vidente vai conseguir visualizar essa imagem que eu vou formando pelo meu pensamento. Assim que eu paro de pensar nela, normalmente essa figura se esvai, ela se desvanece e some. E a gente não vê porque nós não temos esse dom da vidência. Mas o certo é que a nossa mente cria formas de pensamento. Pessoas que estão com os pensamentos bonitos, legais, elevados, vão criar coisas bonitas. Vão imaginar paisagens bonitas, flores, folhagens, quem sabe o que a pessoa gosta, ela vai emitir esse tipo de pensamento, coisas luminosas. Agora, imagina uma pessoa que se matou, uma pessoa que está com aquele drama todo de consciência, que está sofrendo, que está vendo o seu corpo mutilado, que está vendo o seu corpo sangrar. Que tipo de pensamento que essa pessoa emite? Será que é bom? Ele vai imaginar coisas boas, de formas bonitas? Não, ele vai imaginar coisas horríveis, né? Por isso que esse lugar, ele descrevia como um lugar que era lamacento, muita coisa cheirando ruim, cheirando mal, assim, bem terrível, né? Então, tudo isso acontece por causa do pensamento desordenado das pessoas, não são os espíritos, nem Deus que falam, não vão criar um lugar bem feio para prender esses caras. Não, a própria mente deles em desalinho que cria esse ambiente horrível. E eles só conseguem sair dali no instante que eles queimam a energia, ou queimam o fluido vital que lhes faltava. Por isso que o nosso amigo Camilo Castelo Branco ficou 13 anos nessa posição. Aí que ele conseguiu ser socorrido, que periodicamente ele via as caravanas vindo, que ele não sabia de onde, que chamavam as pessoas pelos nomes e os levavam para o seu socorro. E mesmo sendo levado para socorro, ainda assim, quando ele chega lá no mundo espiritual, quando ele chega no castelo, na instituição, que ele não sabia bem o que era, ele via lá só que estava escrito LSM nos lençóis, nos quartos. Depois ele veio a saber que era a Legião dos Servos de Maria, que o suicídio é algo tão grave que Jesus, num dado momento da vida da humanidade, pediu para aquela que tinha sido sua mãe carnal, para cuidar desse assunto, cuidar desses irmãos que estavam com esse problema, porque só um imenso amor dela seria capaz de acelerar a recuperação desses infelizes, né? Então, por isso que ela foi formando diversas instituições que são levadas por espíritos abnegados, que auxiliam as pessoas que estão nessa situação. Então, ali que ele começou a ser socorrido. Mas, mesmo assim, a vida dele não foi fácil a partir daí, porque ele ainda passou 3 anos internado, né, que é a chamada fase hospitalar, tinha crises de loucura, ainda sentia ali as coisas do suicídio, o barulho da bala e coisa do gênero. Ainda ficou ali uns 3 anos hospitalizado, sendo tratado no mundo espiritual. Depois desse momento, imagina que, então, até agora nós estamos falando de 16 anos, né? Isso porque, como eu falei antes, nem todos os casos são iguais. E daí a saga dele prossegue, daí ele começa a aprender moral espírita cristã, e o pessoal dessas colônias espirituais, eles nunca escondem nada de ninguém. Eles nunca falam assim, olha, a tua vida vai ser moleza daqui para frente, não. Eles falam que, olha, você cometeu esse ato maluco, nós estamos tentando te ajudar, mas a tua vida não vai ser fácil. Você só vai conseguir se recuperar mediante uma outra encarnação e não vai ser fácil. Você vai enfrentar uma encarnação mais difícil do que aquela que você estava e agravada pelos problemas do suicídio. Conforme o gênero de desencarne, esses problemas podem ser, às vezes, cada vez piores, né? Só abrindo um parênteses aqui ainda, né? Nós estamos retratando um caso, né, de um espírito suicida. Agora, existem vários outros. Existem espíritos que, às vezes, ficam num estado tão
ruim, que nem no mundo espiritual eles conseguem ficar, eles têm que ser levados a reencarnações provisórias para que eles consigam queimar aquela energia. Às vezes eles têm que renascer, lembrando que quem modela o próximo corpo físico é o perispírito do reencarnante. Então, como é que vocês pensam que deve nascer um espírito que, por exemplo, se jogou debaixo de um trem, está com o perispírito todo despedaçado? Como é que ele vai modelar o corpo físico dele? Não estou querendo dizer que todas as pessoas que nasçam com deformidade sejam em função do suicídio, mas, com certeza, o gênero de desencarne provocado pela própria pessoa, com certeza vai ser algo terrível, que vai, às vezes, ter que encarnar num corpo cheio de problemas, justamente para que possa queimar aquele fluido vital que lhe faltava, para daí voltar para o mundo espiritual e começar a passar por isso tudo que o Camilo estava passando. Ok, até aqui, alguém entendeu alguma coisa? Complicada, então vocês já estão vendo que é complicadíssima a vida de um espírito nessa situação, né? Então, e outros ainda, casos mais graves ainda, que às vezes agravados por outros tipos de problemas, outros crimes, às vezes são até constrangidos a encarnar em mundos inferiores. O que é encarnar no mundo inferior? Por exemplo, imaginem se a gente pudesse sair daqui e pegar uma maquininha do tempo, né? E a gente viver na Terra, ali no ano 500, começando a Idade Média, sem luz elétrica, sem internet, sem casa, provavelmente torcendo para ninguém saquear a aldeia que a gente mora, sem proteção, sem governos organizados. Imaginem vocês como é que seria. Então, às vezes, tem casos tão graves que, às vezes, os espíritos nessa situação, são constrangidos a encarnar em mundos inferiores. A coisa é penosa, a coisa é bem complicada. Então, assim, a melhor coisa que a gente pode fazer por um espírito nessa situação, aliás, na verdade, o melhor que nós todos podemos fazer é retransmitir essas informações para que a gente consiga demover as pessoas dessas ideias malucas de suicídio. A gente sabe que a prevenção sempre é o melhor remédio. Evitar, porque na verdade uma pessoa que chega num ato desse, muita gente às vezes tem até a barbaridade de dizer que é um ato de coragem, que a pessoa tem coragem de tirar sua própria vida. Na verdade não é, é um ato de fuga, na verdade, e a pessoa que chega nesse ponto é porque ela não conhece, não acredita que a vida continua e principalmente não acredita em Deus. Lembrando que se nós estamos passando por um sofrimento, não existe sofrimento pelo qual nós estejamos passando que não sejamos nós próprios a dar causa. Ou seja, nós mesmos é que causamos tudo isso, né? De uma forma ou de outra. Se não lembramos agora, nós causamos no passado, foi em vidas anteriores. Então, nós não podemos reclamar qualquer que seja o sofrimento. Então, começa daí o problema. E a gente sabe que a pessoa, então, demovendo, a gente divulgando essas informações, nós certamente vamos fazer um bem para que as pessoas consigam não fazer mais isso de forma alguma, tirar essa ideia da cabeça, né? Isso existem inclusive instituições especializadas nisso, uma delas é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que eles são especialistas no assunto, atendem por telefone, é uma instituição fundada nos anos 60, foi por espíritas, mas eles não adotam nenhum tipo de religião, acertadamente, porque imagina uma pessoa, por exemplo, um irmão nosso católico, evangélico, com ideia suicida, liga para lá, quando ele fala, não, vem cá que nós vamos te falar uma palestra espírita, o cara não vai nunca mais, né? Vai ficar apavorado e não vai mais. Então, por isso que eles não falam em religião, eles tentam primeiro recuperar a pessoa. E sempre uma ajuda, de qualquer forma, a família pode ser muito importante nesse ponto, porque ela, conhecendo a pessoa, ela vai saber como prevenir. Agora, tem casos que não adianta mais, que a pessoa já foi, já cometeu esse ato maluco, né? Hoje, inclusive, no final da manhã, a gente já teve a notícia que o reitor afastado da Universidade de Santa Catarina cometeu suicídio.
se jogando do quarto ou quinto piso, acho, do Shopping Beira-Mar, ali em Florianópolis. Então, imagina o quanto eles ocorrem, né? E não parece, mas Balneário Camboriú é uma cidade que tem um índice alto, principalmente entre jovens, né? Pessoas que às vezes vivem sozinhos aqui, vêm para cá estudar, longe de seus pais. Então, a gente tem, às vezes, um nível de suicídio alto aqui. Então, também sempre vale a prevenção. E o que a gente pode fazer depois que a pessoa foi? Nós aqui da Terra podemos fazer muito através das nossas preces. Até vendo a narrativa do Camilo, né, como é emocionante o tempo que ele fala, quando ele estava no Vale dos Suicidas, né, que ele sentia aquela confusão toda mental, ele sentia aquele sofrimento, a cabeça sangrando, o barulho da bala na cabeça, e ele falava que de vez em quando dava uma parada em tudo, dava a impressão que ele estava num oásis, né, num ponto de descanso, onde ele se sentia bem, onde estava tudo tranquilo, onde estava tudo calmo. Daqui a pouco começava tudo outra vez. E ele via que ele passava por esses períodos, mas ele não sabia o que era. Quando ele chega lá na instituição, depois quando ele estava já em condições de entender, no final da sua fase hospitalar, ele fica sabendo que essas paradas de sofrimento que ele tinha, esses momentos de refrigério, eram momentos que alguém estava fazendo uma prece por ele. E como Deus é muito bom, né, Ele permite que essas preces sejam todas gravadas e a pessoa acaba chegando lá e fica sabendo de todo mundo que rezou por ela, né? Então, o que a gente pode fazer de melhor, nós aqui da Terra, né, se não conseguirmos prevenir, o segundo passo vão ser as preces. E lembrar sempre que Deus dá oportunidades novas, né, de recomeço. Elas são complicadas, mas Deus dá oportunidades novas. Normalmente a pessoa tem que reencarnar, às vezes longe da família, não porque a família não queira. Muitas vezes as pessoas até chegam e falam, não, mas eu quero voltar com ele, eu quero auxiliar ele a escapar dessa história, mas o mundo espiritual acaba não permitindo, justamente porque o argumento é falar, essa falta contra a lei de Deus, ele não pensou na família. A família às vezes ficou numa situação terrível por causa dele. E mesmo assim ele cometeu esse ato sem pensar na família, né? Então agora a possibilidade que ele tem de recuperação muitas vezes é longe daquela que é a sua família, o seu grupo familiar de várias encarnações. Então a gente vê que em tudo, praticamente tudo, esse negócio vai se complicando. Só para vocês terem uma ideia, a gente tentou, com base no livro nas informações do livro Memórias de um Suicida, nós tentamos traçar uma linha do tempo, só para ver como é que era, para que a gente tenha uma ideia no calendário da Terra, como é que é essa história, né? E a história do Camilo começa ali, eu coloquei no ano 0, à esquerda de vocês, o instante que ele cometeu o suicídio, ou seja, lá em 1890. Então ele passou ali por deu tiro na sua cabeça, passou por aquela fase dos horrores, que ele ficou lá no Vale dos Suicidas, aquele lugar sombrio, né? Continuando, ele teve que esperar queimar todas as suas energias até que ele pudesse ser socorrido, e daí nós vamos ter uma outra marca ali no ano 13, o ano 13, o ano que ele foi socorrido, depois de 13 anos lá, sofrendo, ele conseguiu ser levado lá quer dizer, conseguiu não, na verdade o mundo espiritual certamente gostaria de socorrê-lo antes, mas não, tem que ser um momento que ele está em condições de ser socorrido. Durante esse tempo, então, antes da próxima marca, ele passa pela fase hospitalar, onde ele passa se recuperando mentalmente de todas aquelas crises nervosas que todo suicida acaba passando, né? Depois, a minha próxima marca aqui é o ano 16. No ano 16 é onde ele recebe alta do hospital e ele passa a fazer sua matrícula na cidade universitária. Então, vocês já estão vendo a complicação para se recuperar, né? Então, ele tem que passar agora por uma cidade universitária para que ele consiga se preparar para a sua próxima encarnação. Durante esse tempo,
Ele aprende aulas de moral cristã, a terceira revelação, quer dizer, o espiritismo, né? Justamente porque o materialismo e a falta de crença em Deus é que leva, que geralmente são as coisas que mais nos induzem a esse ato maluco, né? Então, justamente as aulas evangélicas e sobre espiritismo, sobre a continuidade da vida, os processos que nos levam à reencarnação, expiação, provas, tudo isso eles acabam aprendendo nessa cidade universitária. E não para só aí, ele vai aprendendo outras coisas, ele passa por uma outra parte. Conheça-te a ti mesmo, também faz parte do aprendizado deles, né? Por quê? Justamente porque a pessoa tenta escapar de um sofrimento. Geralmente o que move a pessoa a cometer um ato desse é porque quer escapar de um sofrimento. E geralmente, quando a gente sofre, a gente se revolta, né? A gente costuma brincar sempre dizendo que a mente humana, nós temos uma capacidade muito boa de nos lembrar quando a gente apanha, mas a gente faz questão de esquecer quando a gente bate. Então, normalmente, a gente se acha injustiçado. Toda vez que a gente passa por um sofrimento sério, nós nos achamos injustiçados, nos revoltamos, que foi o caso dele, né? E se revoltando, ele quis parar com o seu sofrimento e quis, então, dar cabo à sua própria vida. Então, dentro dessa área do conheça-te a ti mesmo, né? Que nós ilustramos aqui com a figura de Sócrates, né? Um filósofo grego que nos trazia esse conhecimento, ele foi induzido a se lembrar do seu passado. E daí ele começa já descobrindo que na época de Jesus, às vezes a gente não costuma brincar, né? Fala, nossa, eu estou sofrendo tanto, eu acho que eu joguei pedra na cruz, né? A gente não costuma ter essa expressão. E ele descobriu que literalmente ele tinha jogado pedra na cruz, né? Ele estava um daqueles lá no meio dos judeus, amaldiçoando Jesus, pedindo para que ele fosse crucificado. Mas até aí não foi o móvel de tudo. Aí ele descobriu que em encarnações posteriores ele foi um padre inquisidor. E sendo padre inquisidor, ele mandou queimar a ferro olhos de uma pessoa que estava presa pela Inquisição, e justamente esse foi o ponto que causou sua cegueira numa vida posterior, um drama da sua própria consciência. Ou seja, ele não estava sofrendo à toa, ele não estava sendo injustiçado, ele estava, na verdade, expiando um crime que ele havia cometido numa passagem anterior, numa vida anterior. Então, isso daí é fundamental que eles conheçam e saibam por que sofrem. Depois, ele fez outros cursos, inclusive Esperanto, e notem que a minha próxima marca já está no ano 68. 68 menos 16 são 52, né? Então, ele passou 52 anos ali para tomar a decisão de reencarnar. Está certo assim que as pessoas que haviam sido socorridas ao mesmo tempo que ele já tinham tomado a decisão de reencarnar, ele foi esperando por último porque ele tinha medo, né? Ele tinha medo de voltar para a matéria e falhar novamente, né? Então ele foi arrumando tudo quanto era curso que era possível fazer, mas chegou o momento que não tem jeito, a gente tem que voltar à matéria, que é o nosso único jeito de progredir, e os suicidas mais ainda, né? Então, uma vez tomada a decisão, ele passou ainda, nota que a minha próxima marca é no ano 70, né? Nesse ínterim, ele fica ali no pavilhão de desenhos, né? Que é um departamento especializado que já vai fazendo o projeto do corpo físico, onde que está o problema dele, qual foi o gênero de morte, quais são as deficiências que ele vai ter que passar, o gênero da sua encarnação, quem o vai receber como pai. Então, tudo isso daí é planejado nesse departamento de reencarnação. Então, nossa próxima marca é no ano 70, quando ele chega efetivamente à Terra, de novo em Portugal, ia passar por uma infância pobre, justamente do mesmo gênero de prova anterior. Então, por isso que nós retratamos aqui um lugar com bastante dificuldade. E depois, no ano 110, lembrando que as informações que nós estamos colocando aqui são aproximadas, tá? Porque tem hora que ele vai falando, tem hora que ele coloca uma data exata, tem hora que a gente tem que ficar fazendo conta para chegar naquilo. Mas, no ano 110, ele teria que passar novamente pela cegueira. Nota que, a gente olhando de novo a linha do tempo, a gente vê que 110 menos 70 dá 40, né? Então, 40, coincidência? Não, exatamente a prova que ele interrompeu na encarnação anterior.
Ele se matou com 40 anos de idade e acabou causando todos esses problemas a si mesmo. Então, nota que no caso dele, nós estamos falando agora desde o ano 0 até o ano 110, ele passou 110 anos para praticamente voltar a estacar zero um pouquinho agravado. Então, na verdade, o que ele achou que ele ia... Então, o que o suicida acha que vai melhorar o seu problema, que vai melhorar a sua vida, na verdade, ele está criando um problema bem mais sério e se atrasando. No caso dele, deu 110 anos, né? Mas lembre-se que há algum tempo atrás a gente falou, agorinha há pouco, nós estamos falando que de pessoas que às vezes são obrigadas a fazer 1 ou 2 reencarnações curtas na Terra, às vezes 3, 4 anos, 2 anos, para que possa queimar essas energias e retornar. Outros são obrigados a encarnar em mundos inferiores. Então, isso daí pode virar tranquilamente 150, 200, 300 anos de atraso na nossa vida espiritual. Então, imagina o problema que isso nos causa. É como uma criança quando repete de ano, né? Aí os seus amigos não repetem de ano, vão para o ano seguinte, e aquele que está atrasado tem que fazer novos amigos, porque aqueles amigos que ele já havia se enturmado já estão em outro lugar. O nosso grupo familiar, imagina como vai estar, apesar de quererem nos ajudar, muitas vezes eles não podem. Então, o quanto isso agrava dentro da nossa vida, né? A nossa vida de espírito. Então, certamente que é muito mais fácil a gente prevenir, mas como não existe nenhuma condenação eterna, Deus sempre nos dá a oportunidade de recomeço, e a gente sabe que a vida do suicida não é fácil, mas é possível recuperar. E sendo possível recuperar, o que a gente pode fazer sempre de melhor é, primeiro, trabalhar para que isso não ocorra jamais, e se ocorrer, que a gente possa sempre fazer nossa parte nas nossas preces e procurar levar essa informação a todos que tenham necessidade dela, que a gente possa evitar um suicídio, e lembrar sempre que com Jesus, que a nossa parte principal, o mais seguro é a gente ficar dentro do caminho com Jesus, dentro do caminho do Evangelho, dentro do caminho do amor. Por mais que nos pareça difícil o instante que nós estejamos passando, jamais deixemos com que esse pensamento possa sequer passar perto de nós, principalmente nós espíritas, né? Para a gente ver a gravidade desse negócio. Há uns anos atrás, a gente foi convidado para um evento aqui no Instituto Sentir, um dia que teve, uma semana que houveram 3 suicídios aqui em Balneário Camboriú, de pessoas jovens, né? E nós fomos convidados porque tinham sido convidados um padre, um pastor, representantes de outros cultos religiosos, além dos profissionais da saúde. Na época eu fui designado para ir lá, e eu achei que eu fosse simplesmente ouvir, já que estava cheio de profissionais da saúde. Aí quando nós começamos a responder aos primeiros questionamentos que eles nos fizeram como espíritas, né, pelo fato do espiritismo ser a única religião que sabe o que acontece depois, os outros irmãos nossos sabem por intuição, mas nunca conversaram com o suicida. Para minha surpresa, eu acabei falando 1h30, né? Foi bombardeado de perguntas, uma atrás da outra, tanto era a vontade deles saberem do que acontecia com o suicida depois. E uma das perguntas que me marcou bastante, foi uma das últimas, onde uma jovem psicóloga, né, perguntou assim: escuta, e dos suicidas que você já teve notícia diretamente ou por livro, algum deles cometeria o ato de novo? Quantos deles não se arrependeram? A minha resposta foi imediata: nenhum.
O sofrimento é tão grande que todos eles se arrependem. Às vezes, assim, segundos após o ato, eles já se arrependem e não conseguem... Só que aí, naquele ponto, já é irreversível e não tem muito mais o que fazer do ponto de vista material. Mas sempre existe a recuperação. Muito obrigado pela atenção de todos e tenham todos uma ótima semana e rezemos sempre para que a doutrina espírita atinja a tantos quantos possível, para que isso jamais aconteça de novo, para que possamos cada vez mais reduzir esses atos malucos que acontecem por aí. Muita paz a todos. Nós agradecemos ao Leandro pelos ensinamentos e que possamos levar esses conhecimentos aos nossos familiares, aos nossos amigos.